Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Incremento no trabalho de auditoria. Corte de Contas Sergipana apresenta novo sistema de análise de contas que vai trazer mais agilidade no julgamento de processos. De olho no acúmulo irregular de cargos. TCE de Sergipe irá viabilizar acesso de gestores à consulta de vínculos públicos. Visita estratégica. Prefeita eleita durante pleito suplementar em Riachão do Dantas discute a atual situação financeira do município em reunião no TCE. Fiscais do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o presidente da Undime e dirigente municipal de educação de Itabaianinha, Tiago Carvalho, conversa com o repórter Carlos França sobre a parceria com o Tribunal de Contas do Estado em prol da educação pública de Sergipe. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou. O novo sistema de análise de contas das prefeituras e governo do estado implantado pelo TCE já está em funcionamento. A ferramenta foi apresentada aos coordenadores das coordenadorias de inspeção da casa. Veja os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A ferramenta compõe o sistema de auditoria do TCE, o SAGRES, e vai permitir mais rapidez nos julgamentos dos processos das contas públicas, já que agora os auditores terão acesso aos dados dos processos por meio de relatórios montados previamente pelo sistema e detalhados. Eu vou tirar o analista do Tribunal de Contas da parte de garimpo de dados, da parte manual de digitação, e dou a ele um relatório pré-montado, onde ele vai usar a inteligência só para checar os dados, ver se as conclusões estão valendo e se é aquilo que ele vai adotar. Se ele achar que não, ele modifica, mas em suma, se tiver tudo regular, ele pode optar em fazer a sua aprovação e com isso o tribunal ganhar aí alguns meses, às vezes, em um processo que seja um pouco mais complexo. O mesmo sistema de relatórios já estava sendo utilizado pela Corte de Contas nos processos relacionados a aposentadorias. Os números mostram a eficiência da ferramenta, já que no primeiro semestre deste ano, mais de 1.000 processos de aposentadorias já haviam sido julgados, um aumento de mais de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa é que até o final do ano, mais de 4.000 processos de aposentadorias tenham sido julgados. A novidade atende a uma demanda antiga dos técnicos do TCE, que atuam nos processos de contas públicas. Antigamente a gente fazia isso manualmente, através de relatórios. Era padronizado, informatizado, mas não eram consolidados. E hoje não, através desse sistema a gente já pode ter o relatório já pré-pronto. Pelo que foi demonstrado, vai otimizar muito tempo, vai padronizar os procedimentos e vai agilizar aquilo que é uma análise de número. Otimizando o tempo, a gente até pode buscar outros veículos que os técnicos precisam, que é ir em campo, ir em inspeções e etc. A nova ferramenta é mais uma iniciativa que tem à frente a Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE, que tem investido em novas tecnologias com o objetivo de aprimorar o trabalho realizado pela Corte de Contas dos Sergipanos e garantir qualidade na prestação dos serviços à sociedade. O tribunal hoje está pretendendo o quê? Que o gestor ele aprenda e trabalhe junto com o tribunal para não errar, para não fraudar. A gente quer trabalhar conjuntamente para que todos os recursos que sejam colocados à disposição da comunidade sejam efetivamente aplicados na comunidade. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver o tempo de ir acompanhar em tempo real o que aquele pessoal está fazendo hoje. E a Corte de Contas Sergipana vai possibilitar o acesso de gestores à consulta de vínculos públicos. O objetivo do órgão é evitar o acúmulo irregular de cargos. Confira. Tanto gestores estaduais quanto municipais terão acesso a uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas com o objetivo de rastrear servidores públicos com acúmulo ilegal de cargos. Ao disponibilizar a consulta, a Corte de Contas pretende prevenir irregularidades e prejuízo aos cofres públicos, já que antes da nomeação de servidores, os gestores poderão consultar a existência de vínculos com outros cargos públicos. O primeiro órgão a ter acesso à ferramenta de busca do sistema de
Auditoria do TCE foi a Secretaria de Estado da Administração. Este mês, o acesso será estendido para as prefeituras. O trabalho é realizado por meio da Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE e já está em fase de ajustes finais. A seguir, prefeita eleita de Riachão do Dantas, em pleito suplementar, visita o TCE para discutir a situação financeira do município. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros. É depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e agora para informar que a prefeita eleita de Riachão do Dantas visitou o Tribunal de Contas de Sergipe. Durante reunião com o conselheiro Clóvis Barbosa, Simone Andrade aproveitou para discutir a atual situação financeira do município. Acompanhe. A nova prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, esteve no gabinete do conselheiro Clóvis Barbosa para uma visita de cortesia. As contas de Riachão estão sob a relatoria do conselheiro e durante a visita a prefeita aproveitou para saber a situação de processos relacionados ao município, além de resultados de inspeções que foram realizadas pelo TCE, já que a prefeita assumiu a gestão no último dia 1º. Já vim me inteirar para saber algumas informações a respeito do que se encontra em defasagem no nosso município e podemos, no mandato já em exercício, sanarmos esses problemas que já vêm se arrastando por longos anos no município de Riachão do Dantas. É uma situação caótica que vem enfrentando o município. Para se ter uma ideia, 80% da sua arrecadação é destinada ao pagamento de pessoal. E é uma situação que não pode continuar, porque praticamente Riachão não tem recursos para gastar com custeio e com investimentos. Vínhamos fazendo esse trabalho, diminuindo gastos, e nós esperamos que a prefeita continue com esse trabalho iniciado, que é feito pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público Estadual. Uma série de reuniões foram realizadas aqui no Tribunal de Contas, com a presença da representante do Ministério Público na cidade e estamos tentando justamente contribuir com o município para que ele saia dessa situação de caos financeiro. E chegou a hora do TCE na TV divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 44 processos, dentre aposentadorias, pensões previdenciárias, auto de infração e transferência para reserva remunerada. Foram julgados 65 processos. Na sessão da segunda Câmara, auto de infração, relatório de inspeção especial, aposentadorias, transferências para reserva remunerada, reforma por invalidez e revisão de proventos foram os assuntos tratados. E no Pleno, 26 processos e 14 protocolos foram julgados pelo colegiado. Na pauta, contas anuais, recursos de reconsideração, pedidos de reexame, agravo de instrumento, representações e denúncias. Dentre os julgamentos, foram consideradas irregulares as contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Laranjeiras, referentes ao exercício 2015, e irregulares, com ressalvas, as contas anuais da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe do exercício 2012 e da Câmara de Buquim do exercício 2011. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o convidado do repórter Carlos França é o presidente da Undime e dirigente municipal de educação de Itabaianinha, Tiago Carvalho. Durante o bate-papo, que aconteceu no estúdio da Rádio Web do TCE, o assunto em pauta foi a parceria entre as instituições em prol da educação pública de Sergipe. Veja. No início do mês de julho passado, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe realizou um evento sobre educação. Sem exagero, pode-se dizer que foi o maior evento sobre educação realizado aqui no Tribunal de Contas. E um dos destaques desse evento foi a Prefeitura de Itabaianinha, que tem como dirigente municipal Tiago Carvalho, que também apresenta a Undime, que está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Tiago,
primeiro eu queria lhe agradecer por ter se deslocado, atendido o nosso convite para falar sobre esse assunto, né? Eu que agradeço o convite, viu, França? 60 dias depois, 2 meses, aí você é convidado para falar. Isso significa que realmente o exemplo de Itabaianinha merece destaque. Olha, a gente, inclusive, onde a gente tem tido a oportunidade de agradecer e parabenizar a iniciativa do tribunal, a gente tem feito. Naquele início de julho, sem exagero algum, pode ficar seguro disso, foi certamente o maior evento educacional que o Sergipe já viveu, né? E foi mérito da equipe do Tribunal de Contas, do Ministério Público Especial de Contas, em parceria com a Undime, com a Federação de Municípios do Estado de Sergipe. Então foi um evento que de fato uniu todos os entes, todas as instituições envolvidas na educação pública do Estado de Sergipe, né? Dando um recado mais do que claro de que finalmente a educação pública no nosso estado ela ganha o status de prioridade que a gente realmente precisa dar. Tiago, qual foi o segredo para chegar onde Itabaianinha chegou? Olha, não tem segredo, na verdade é muito trabalho, França. A gente, desde 2017, quando o prefeito Danilo assumiu, ele estabeleceu que a educação seria de fato o seu maior estandarte, né? O seu maior programa de governo está relacionado à educação. E a gente não fez isso tudo sozinho. Itabaianinha vem há alguns anos já, mesmo antes do prefeito Danilo, né, vem implementando um trabalho focado na excelência educacional e a gente vinha conseguindo avançar. Sim. O diferencial é que de 2017 para frente, o prefeito, ao assumir a educação como sua maior prioridade, a gente deu uma acelerada nos passos, né, e a gente tomou algumas iniciativas buscando referências a nível nacional, né, de sistemas educacionais públicos que estão dando certo. E a nossa grande referência foi o município de Sobral, sim, no estado do Ceará, que tem dado aula para o Brasil inteiro de como fazer educação pública. Então, Itabaianinha foi lá a Sobral no final de novembro, né? Fui eu e mais 2 técnicas da Secretaria, conhecermos o que é que Sobral tem feito para desfrutar dos resultados que tem conseguido. Itabaianinha tem buscado seguir muitos dos passos que Sobral seguiu, né? Seja aperfeiçoando programas que já estavam existentes, seja criando programas novos a partir das iniciativas que Sobral apresenta. Então, a gente fez, a primeira grande iniciativa de Itabaianinha foi o combate à multisseriação. Sim. Nós tínhamos 55 turmas multisseriadas em 35 escolas. Quer dizer, professor que dá aula a várias séries ao mesmo tempo. Exatamente. Crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, todos reunidos numa única sala de aula e um professor para fazer de conta que está dando aula. O aprendizado não existe. Não tem condições, né? A sensação, e a gente ouviu isso muito e ouve ainda de professores que atuam nessa realidade, né? Não só em Itabaianinha, mas muitos outros municípios ainda vivenciam isso, né? Que a sensação no final do ano letivo é de impotência, de frustração, porque todo o trabalho realizado no ano parece que o professor não fez nada. Né? Então, o grande objetivo de encerrar, de extinguir as multisseriações foi o maior desafio que a gente enfrentou já no ano de 2017. Ô, Tiago, veja bem, nós estamos vivendo um período onde todo mundo critica a educação pública. Nós vivemos uma época bem distante, infelizmente tem que se dizer isso, que a educação pública era o grande exemplo. Hoje ela não é mais o grande exemplo. Você acha que Itabaianinha está fazendo exatamente, indo na contramão dessa história? Recentemente a gente foi pesquisado, ou foi questionado, se o Brasil, em outras épocas, né, a gente não tinha o que tem hoje. Né? Nós buscou-se no Plano Nacional de Educação a integralidade de matrícula de crianças de 4 a 17 anos, que é a idade obrigatória para estar nas escolas. E o Brasil estava muito longe disso. Né? Então, dos anos 70, 80, 90, o grande desafio brasileiro foi inserir a criança e o adolescente na escola. Só que agora, no século XXI, o desafio não é mais inserir, né? Salvo algumas exceções, como a educação infantil, né? Criança de 0 a 3 anos, por exemplo, que é um desafio ainda para a gente estar atendendo. Mas nas demais séries, praticamente, o Brasil já universalizou a educação. Sim. Então, todas as crianças, praticamente, com diferença de 7%, 6% ainda estão fora. A gente tem feito um trabalho de busca ativa. Mas o trabalho hoje não é mais de inserção, o trabalho agora é de garantir que o direito à educação vá além do acesso. O direito à educação hoje tem que estar garantido, né, do ponto de vista da efetividade na aprendizagem. Agora, eu queria fazer uma pergunta. E a Undime entra onde nessa história? A Undime é o grande articulador, né, a grande entidade articuladora das Secretarias Municipais de Educação, é quem defende a nível nacional e a nível estadual, né, em todos os 26 estados brasileiros, exceto no Distrito Federal, a Undime tem representação. E é a Undime que faz a articulação dos trabalhos com os secretários municipais de educação. Sim. E defende as políticas desejadas, né, e necessárias aos municípios, junto ao governo do estado, junto ao Tribunal de Contas do estado, junto ao Ministério Público, junto a todas as organizações envolvidas na educação, né? É a Undime o grande porta-voz dos municípios. E a gente tem feito esse trabalho aqui no nosso estado. Tiago, é o seguinte, eu gostaria muito de agradecer a você por ter vindo aqui conversar com a gente.
parabenizar o seu trabalho, nessa parceria que vocês também fazem com o Tribunal de Contas, porque não é o Tribunal de Contas sozinho, nem é o DIME sozinho, é essa parceria que vocês fazem e por esse trabalho que você realiza. Eu tenho dito que o grande diferencial de Sergipe, né, tem a parceria da Undime com o Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas de fato colocou a educação como sua maior prioridade, tem sido o grande divisor de águas do ponto de vista qualitativo na educação sergipana. Então a gente tem que agradecer, né, ao Tribunal de Contas, da presidência, a todos os demais conselheiros, né, a doutor João Augusto do Ministério Público Especial de Contas tem sido um grande parceiro e é graças a eles que a gente já começa a experimentar, né, avanços mais rápidos, avanços mais efetivos, graças ao trabalho protagonista que o Tribunal de Contas assumiu na educação pública sergipana. Muito obrigado, viu, Tiago? Eu que agradeço, amigo. Um abraço a todos. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até nosso próximo encontro.